Olá pessoal, já dei início à gravação aqui da nossa web aula. Eu tinha travado aqui o microfone, mas eu vou abrir ele aqui agora. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Aí pessoal, geralmente eu dedico essa última aula para a gente tirar dúvidas, né? Mas como o início desse curso ele foi um pouco atípico, né? Eu tinha até, não sei se vocês perceberam, eu tinha até errado o nome da. É porque no cronograma original que eu tinha em mãos, né? Ele estava Senai Aparecida. E na verdade é o Senai Dr. Celso Charuri. Daí, né, semana passada, o monitor, o Fabrício, né, me fez o favor e foi na unidade correta. Eu acabei me deslocando para outra unidade. Mas aí o Fabrício ele foi, fez a ambientação aí com vocês, né? A Edivânia não pôde fazer porque ela estava num congresso, né, com o pessoal aqui da docência. Aí geralmente essa última aula eu dedico. Hoje eu olhei aqui, né? Eu vi o momento presencial aqui do dia 14, né? O professor já deu a nota e eu. Aí geralmente a gente pega um documento, né? Que é o documento da FO, que é chamada FO, né? E daí eu vi que ele já postou, só que eu ainda não coloquei na plataforma. Provavelmente vocês não estão vendo ainda, né? Aí, geralmente eu venho aqui que eu fiz a pastinha nossa, da nossa turma aqui, né? Já com as quatro primeiras UCs do módulo básico, né? Geralmente eu coloco aqui momento presencial, né? E MP, né? Coloco momento presencial e já ponho a FO. Eu vi que o professor postou, porém eu ainda não registrei aqui na plataforma. Daí eu olhei, ó, lembrando, pessoal, que tem o fórum de discussão. Ele fica aqui, ó. Você vê em situação de aprendizagem, ó. Tem o fórum de discussão um e o fórum 2. Eu vi que alguns aqui já responderam, eu já avaliei. Porém, o fórum 2, deixa eu ver, olha, só o Gearlison que já respondeu, né? Então, não esqueçam, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, em situação de aprendizagem. Venho no fórum um aqui, no fórum 2, né, que vale ponto, né, deixa eu ver quanto é que vale, cada um, ó, cada fórum vale 10 na nota, né, o relatório de ocorrências, o pessoal já está me enviando já, ó, não é no questionário, não, é aqui, ó, cerca de 5 já me enviaram já fiz a correção, né. Então, aí como foi atípico, né, e vocês tiveram poucas aulas, né, sobre o conteúdo, daí eu me adiantei aqui, coloquei algumas aulas extras que eu havia gravado para o pessoal, né, para uma turma de Aparecida, né, para o Senai de Aparecida. Aí, para ajudar vocês, né, eu coloquei sobre cada questão, né, o questionário, que é eu pedi para o Fabrício simular aí com vocês, né? Você entra aqui no questionário e daí você responde aqui as 10 questões, né? Relacionadas a esse questionário aqui. Lembrando que depois que você responder as 10 questões, você tem que vir aqui ainda em finalizar a tentativa, né? Aí vai aparecer essa tela. Como eu ainda não respondi, aparece, né, o status aqui. Aí você vai ver o status de cada questão. Se você respondeu, ok. Se está tudo respondido, você vem aqui em enviar tudo e terminar. Aí sim que o questionário ele vai aparecer, né, lá no seu quadro de notas, tá? Vocês têm aqui alguma dúvida relacionada? Semana passada eu tirei dúvidas sobre o relatório,
né? Tem alguma dúvida aí, seu Mário? Ou mais alguém que o Marcos, que tá aí na live aí, o Heiser, estão com alguma dúvida? Eu liberei os microfones e os microfones estão liberados. Eu tinha cortado ele, mas eu já liberei aí. Se alguém tem uma dúvida, eu vou aproveitar e mostrar. Eu tenho alguns exemplos aqui de laudo, né, de parecer. Até na última aula, né, eu mostrei como que o relatório, né, o jeito que você organiza ele, né, data, cidade, tipo de acidente, né, nome do acidentado, testemunha, local, o fato que ocorreu, né, a severidade, né, se é grave. O pessoal da segurança do trabalho, né, ele tem um índice, né, dependendo do tipo de atividade, você coloca esse índice lá no formulário, ações a serem tomadas, quem que é o responsável. E eu, na qualidade, eu sou também engenheiro de segurança, eu vou mostrar aqui alguns é, laudos, pareceres, né, para vocês entenderem como que funciona aí, né, se alguém não tiver dúvida aí sobre qualquer outra atividade aqui, eu vou mostrar eles para vocês, né. Se tiver alguma dúvida aí, só perguntar, tá? Então, eu vou começar esse daqui, que é um laudo técnico, né? Você pode chamar de laudo, você pode chamar de parecer. É porque é o seguinte, antigamente o CREA, ele respondia tanto pelo pessoal da engenharia quanto o pessoal da técnica, né? Os técnicos em geral, e também os arquitetos. Aí, eu não me lembro quanto tempo faz, mas já faz um bom tempo o pessoal da arquitetura saiu do CREA. Então, eles criaram, né? Eu preciso falar desse assunto para vocês saberem, né? Por exemplo, porque o CREA, né? Quando a gente fala de CREA, né? Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Esse é o nome dessa instituição, né? Que é como se fosse, ela é análoga à ordem, à OAB, né, a Ordem dos Advogados, é análogo ao Conselho de Medicina. Então, existe esse órgão de competência que trata, por exemplo, você faz um serviço, você entra lá no site do CREA, né? E daí você faz chama anotação de responsabilidade técnica. Por exemplo, você faz um projeto. Você fez esse projeto, você emite uma anotação de responsabilidade técnica sobre o projeto. Só que depois que os arquitetos saíram, aí eles criaram um órgão deles próprio, né, o CAU, né? Então, ó, temos o CREA, vamos lá, CREA, esse aqui é o CREA-GO. Então, cada região tem, né, deixa eu só autorizar aqui, ok. Cada região tem o seu conselho de classe, né? Então, antigamente, todos, né, que faziam parte das engenharias, os técnicos, né, todo o curso técnico, é, e todos os arquitetos faziam parte dessa instituição CREA. Os primeiros a se dissociarem, ou seja, saírem do CREA, por questões aí de demandas, né, que eles tinham e não foram atendidas, foi os arquitetos. Então, o arquiteto, ele tem, deixa eu colocar aqui a CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, antes era uma instituição só, o CREA, né? Então, nós temos vários CREAs, né? Porque nós temos o CONFEA, né? Conselho Federal de Engenharia e ainda mantém o mesmo nome, né? Engenharia e Arquitetura. Depois, pessoal, o da arquitetura saiu da tutela do CREA, né?
e foi criada a CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Provavelmente, né, eu não tenho muita ligação com o pessoal aí da arquitetura, né, mas provavelmente existe um conselho federal, né, deve ser um CFU, né, ou CFAU, né, Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo. Então, os arquitetos, eles saíram, tanto que teve vamos dizer assim, uma treta, né, porque existe uma pós-graduação, né, que foi a que eu fiz, que ela tem status de curso. Como assim, professor? Toda pós-graduação, né, por exemplo, nós temos a pós-graduação lato sensu, que ela é ocorrida, né, é uma especialização. Ela é feita depois que você faz um curso superior, né? Depois eu vou falar que existe, né, desde 2023, uma também especialização, né, lato sensu de nível técnico. Mas só que ela foi aprovada, mas ainda não foi, né, não foi divulgada, porque você tem que aprovar o curso, você tem que apresentar esse curso, o plano dele para o Conselho, né, de Educação, né, para a Câmara de Educação. Então, o pessoal da arquitetura criou o seu próprio conselho e saiu, né, do CREA e do CONFEA. O problema é que existe uma pós-graduação, né, que é de Engenharia de Segurança do Trabalho, né, já foram feitas várias tentativas. Eu, sinceramente, não sei se tem no país um curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Na verdade, a engenharia, por exemplo, eu tenho o título de engenheiro de segurança, mas porque eu fiz uma engenharia e depois que eu fiz essa engenharia, né, a engenharia elétrica, eu tive o direito, né, de fazer uma pós-graduação lato sensu em engenharia de segurança do trabalho. Esse é o pré-requisito, porque engenharia, ela é uma área muito específica. Nós temos engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de materiais, tem a engenharia física que é oferecida lá em São Carlos, lá no ITA, né? Então nós temos vários tipos de engenharia, engenharia de alimentos, engenharia química. Então, é uma área muito complexa. E para você fazer a engenharia de segurança do trabalho, geralmente você tem que ter uma graduação de engenharia, porque se você não tiver, você só pode fazer o curso de técnico de segurança do trabalho. Beleza. Algum tempo depois, ocorreu nessa mudança, essa cisão, vamos dizer assim, dos técnicos. Se não me falha a memória, teve até vocês vão ver que geralmente 2 vezes por ano nós temos os chamados workshop aqui na instituição, né? Esse workshop nós aproveitamos para chamar profissionais da área, né? Profissional da elétrica, da engenharia de segurança, né? De todas as áreas, e no último não foi diferente. Nós chamamos aqui, né, um professor, ele entrou em contato com o pessoal do Conselho, né, Conselho Federal, né, o CFT, né, Conselho Federal dos Técnicos. Então, você que está fazendo o curso técnica eletrotécnica, né, você vai se filiar, né? Nós temos o Conselho Federal dos Técnicos, assim como tem o CONFEA, né? E também nós temos o CRT. O CRT, né? Aí, por exemplo, esse aqui, ó, primeira região, né? É o Conselho Regional. Só um minutinho aqui. Deixa eu só tirar aqui, porque está atrapalhando eu fechar aqui o chat. Então, ó, esse daqui, no caso, ó, é como se eu tivesse ido no Confeia, né, no Conselho Federal do CREA. Então, nós temos o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos,
e em cada região nós temos o CRT. Então, aqui em Goiás existe o CRT, né? Aí tem a primeira região, a segunda região e por aí vai, né? Dependendo, você tem o conselho, né, regional, que seria o CREA, seria para nós engenheiros, né, seria o CREA-GO, né, que é responsável, é a sua instituição responsável por você emitir, né, o que eu falei agora há pouco, a ART. Na verdade, aqui para diferenciar, né, quando a gente fala ART, quer dizer que é um engenheiro que emitiu. Quando nós falamos uma RRT, né, um registro de responsabilidade técnica, aí foi um técnico, né? Por exemplo, um eletrotécnico que emitiu. Então, assim que vocês finalizarem o curso de vocês aqui, né? O curso de eletrotécnico, vocês vão, né? Depois que pegar o diploma de vocês, vocês vão se inscrever, né? No Conselho Regional, né? E se inscrevendo no Conselho Regional, você vai estar se habilitando. A gente vai ver, tem uma matéria aqui fala de segurança né, a parte de segurança em instalações elétricas, né, a NR10. Aí, na verdade, como essa é uma matéria do técnico, né, nós pegamos o NR10, nós pegamos o CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência. Existe dois tipos de CEP. Existe o CEP que é ministrado na engenharia elétrica e o CEP que é ministrado aqui no curso técnico e o CEP que a gente faz toda vez que, por exemplo, se você é um eletricista industrial ou um eletricista de rede, você precisa fazer o curso de NR10, que é Segurança em Instalações Elétricas. Outro curso que você tem que fazer, né? E de 2 em 2 anos, assim como o NR10, é o curso de CEP, que ele é um anexo dentro da própria NR10. Então, existem, por exemplo, o CEP, que ele é ministrado como treinamento, né, na verdade, para todas as áreas, né? Eu, né, sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho, porém, né, quando eu iniciei minha vida aí profissional, né, foi trabalhando em escritório, trabalhando em construtora, eu tive que fazer o curso de NR10 para eu poder trabalhar, né? É uma exigência. Se você trabalha, né, como eletricista, trabalha como eletrotécnico, trabalha como engenheiro, e o seu trabalho, né, é na parte de instalações e infraestrutura, você tem que ter o treinamento de NR10, né? Esse treinamento é dado de dois, você faz ele uma primeira vez, né, 40 horas, e de 2 em 2 anos, se tudo der certo, mas como assim, professor, se tudo der certo? Se você não tiver um afastamento por mais de 3 meses, se alguma regra não mudou, né? Por exemplo, inventaram um novo equipamento. E esse novo equipamento é necessário fazer um treinamento. Então, você vai fazer a chamada reciclagem, né? Ou se ocorrer um acidente na empresa e esse acidente ocorreu com você em função de negligência ou de imprudência, ou seja, relacionado à elétrica. Adivinha, antes dos 2 anos, né, que é bienal esse treinamento, né? Antes dos 2 anos, você vai ter que voltar de novo e repetir esse treinamento. Então, se tudo der certo, de 2 em 2 anos, você faz a reciclagem, chamada reciclagem. Então, todo mundo que trabalha na área da elétrica, né, de eletricista a engenheiro, tem que fazer esse curso, principalmente se for área de projeto, né, área de manutenção. Geralmente, cada funcionário tem que fazer esse curso e faz essa reciclagem de 2 em 2 anos. Então, essas exigências vocês precisam saber, né? Eu resolvi já falar logo, né, de cara no início do curso, né, aproveitando, né? Lembra que eu falei na aula passada aí, eu dei a dica, né, lá do Dale Carnegie, né, como fazer amigo, e influenciar pessoas. Então a gente já tem que, né, já se acostumar, né? Toda vez que eu fizer um trabalho, né, eu como engenheiro, você como eletrotécnico, você fizer um projeto, fizer uma execução, o projeto é você fazer o desenho e calcular.
né? Aí você faz o projeto. Agora, quando é execução, você literalmente vai executar a obra. Você vai pegar o projeto e transformar aquele projeto em algo real. Você vai fazer a instalação que está desenhada, que está calculada naquele projeto. Esse nome, né, o CREA, o Conselho Regional dos Técnicos, né, chama de execução. Você vai executar um serviço. E adivinha? Você vai executar um serviço, você tem que assinar uma RRT. No caso, eu assino uma RT. Esse documento, ele é quase como se fosse uma nota fiscal, viu? Ele não é propriamente dito uma nota fiscal, mas nesse documento tem informações suas, informações da obra. Que tipo de serviço é esse? É uma manutenção? Você está criando um equipamento? Você está fazendo teste? Você está dando treinamento? Eu estou falando só os tipos de serviço que eu sei que é o que geralmente o engenheiro faz, né? Mas infelizmente, como eu não sou técnico, pessoal, e eu não tenho acesso à área de trabalho aqui, né? Porque, por exemplo, você vem aqui no CREA e aqui no CREA tem um local para você fazer o login, né? Para você emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Então, dependendo que você vem no login aqui, ó, a institucional, aí dependendo, acho que é empresa, ó. Ó, é alteração contratual, tudo relacionado. Por exemplo, vocês, né, tanto o engenheiro quanto o eletrotécnico, ele pode fazer até 3 empresas você pode assinar como chama RT de cargo e função. O que que é isso, professor? Por exemplo, eu prestei serviço para uma empresa na área de segurança do trabalho, mas eu não precisava ir nessa empresa. Por que que eu estava contratado? Por que que eu recebia, pelo menos a regra do CREA, eu recebia 3 salários mínimos por ser o RT de carga e função. O que que é isso, professor? O RT de carga e função, ele é o responsável técnico. Por exemplo, tem empresa lá em Goianira tem a Tecmax, né? A Tecmax, ela faz modificação de caminhões, né? Caminhões de linha viva, né? E daí eles pegam um caminhão cru ali, coloca uma carroceria nele, coloca um guindalto hidráulico, coloca o cesto aéreo e faz a modificação dele e testa. Testa também coberturas, né, para o pessoal que faz o trabalho quando eu falo linha viva, é o trabalho com circuito de média tensão, né, o 13,8 energizado. Então, lá eles têm um engenheiro, né, que ele é o responsável técnico. Então, todo e qualquer teste que tem lá no laboratório, toda a customização do caminhão relacionado à elétrica, tem um engenheiro eletricista lá que ele assina como carga e função. Todo ensaio, um dos serviços que eles oferecem, né? Por exemplo, eu tenho uma terceirizada que presta serviço para Equatorial. Eu presto serviço de linha viva. Aí existe um tempo hábil para por exemplo, de 2 em 2 anos, né? Eu não me lembro de cabeça, mas de 2 em 2 anos, o pessoal faz os testes das coberturas, são lençóis de borracha. Além de você fazer a manutenção deles, lavando, né, com água e sabão neutro, né? Detergente neutro, né? Você lava, tira a poeira, né? Ou graxa que acumular nele. Você deixa secar a sombra, né? E daí você faz esse tipo de manutenção, né? Só que passado um tempo você tem que testar ele. Aí tem uma máquina que ela emite um arco elétrico. Aí esse arco elétrico, o pessoal vai detectar se aquela cobertura de borracha ainda está protegendo o equipamento. Então existe um engenheiro eletricista que assina uma RT de carga e função só para esse tipo de serviço. Inclusive, o de carga e função, ele necessariamente não precisa nem estar na empresa. Isso é só para usar o nome dele para ele, né, para ele ser o responsável técnico.
para ele estar ali, aí, por exemplo, faz lá o contrato, né? Ah, não, eu não quero contratar esse engenheiro ou esse técnico para ser o RT de carga e função aqui da minha empresa, né? Eu quero contratar ele por 20 horas. Aí você, 20 horas na semana, você presta serviço e daí você só tem essa obrigação de 20 horas estar lá, né? Ou então, ah, não, uma RT de carga e função, porque eu participo de licitações, né? Tem licitações assim, assim fez a Enel, né? Que é a antiga concessionária nossa aí, assim fez a Equatorial, né? Quando abre uma licitação de compra e venda, né? Para concessão da distribuição de energia, as empresas elas entram, né? Entram no processo licitatório e tem que ter um profissional responsável técnico da área. Se eu estou pleiteando um serviço que sob estruturas metálicas, dependendo, eu tenho que ter um RT de carga e função, um engenheiro mecânico ou um técnico em eletromecânica, né? Dependendo da função, ou eu preciso, por exemplo, é, é, eu tenho vamos supor, eu tenho um laboratório que testa transformadores até 800 kVA. Então, eu não preciso, até esse nível de tensão, eu não preciso ter um RT de carga e função como um engenheiro, né? Que aí, em tese, seria mais caro. Daí eu posso contratar um eletrotécnico, ele responde até esse nível de carga, né? De 800 kVA, e esse técnico, né, esse eletrotécnico, ele vai responder como carga e função dessa empresa, todo e qualquer teste no laboratório. Geralmente o transformador, né, quando a empresa constrói um transformador de distribuição, eles têm um laboratório e fazem um procedimento, a gente vai ver na próxima matéria, né? Chama gaiola de Faraday. Você aplica um nível de tensão nesse transformador e esse nível de tensão, né, dependendo, você aterra ele, né, e você faz um teste para ver se esse transformador ele está pronto, né, ele está apto a funcionar no sistema elétrico de potência, né, lá na cidade onde o projeto, né, está sendo aprovado. Então, vocês já têm que saber, né, que não é mais no CREA que vocês assinam, né, a sua habilitação. Então, o primeiro passo, em conformidade com a NR10, você vai fazer o curso. Lá no CREA chama qualificação. O que que é isso? A qualificação é quando eu faço um curso superior ou então um curso técnico. Então, se você é qualificado, né? Lembrando que qualificado é ter uma qualidade, né? Ter uma habilidade. Mas no sentido técnico, né? No técnico da palavra, o CREA e o CFT, né? O Conselho Federal dos Técnicos, eles estão querendo dizer, né? Que você, se você é qualificado, quer dizer que você tem um curso técnico ou um curso superior. Né? Ele não está querendo dizer que você tem habilidade e tal, é a nível mesmo de nomenclatura. Então, se você fala assim, ó, eu sou um profissional qualificado, então quer dizer que você fez o curso, ou o curso superior, né? Por exemplo, eu sou qualificado em engenharia elétrica, então eu tenho um curso superior em engenharia elétrica. Eu sou qualificado em eletrotécnica, então eu tenho um curso técnico em eletrotécnica. A partir do momento que você fala, ó, eu sou qualificado e eu sou habilitado. Então você está dizendo que você tem o curso, por exemplo, se você for técnico, né? Se você diz que você é qualificado em eletrotécnica, você tem o curso, o diploma de eletrotécnica. Se você diz que, além de qualificado, é habilitado, quer dizer que você já tem a sua carteirinha do CREA, né? A sua carteirinha do CFT, do Conselho Federal dos Técnicos. Então, a habilitação técnica é quando você pega o seu diploma, apresenta para a instituição sua, né? No caso, eu apresentei para o CREA-GO, vocês vão apresentar, né, para o CRT, Conselho Federal dos Técnicos, né, o seu certificado, né, o de eletrotécnico. Então, eles vão validar esse certificado e vão te dar a carteirinha, né,
de eletrotécnica. Dependendo do trabalho que você vai fazer, não basta você ser só formado. Você, além de formado, tem que fazer a sua inscrição no conselho, né, lá da sua região. Beleza? Agora, voltando aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, já que a gente está falando sobre documentos, né? Documento. Esse daqui eu peguei aqui, é de um serviço que eu fiz para uma empresa terceirizada de. Eu vou abrir outro aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó, de. Esse aqui eu fiz para uma cliente. Eu vou explicar daqui a pouco o contexto. Ó, esse da direita, da esquerda sua aí, ó, da tela, foi um laudo, né, que eu fiz para uma empresa terceirizada que trabalha, né, para a concessionária local, né, para a Equatorial. Então, essa empresa que eu mudei o nome, né, mudei tudo, né, essa empresa que é a Talismã Limitada, ela presta serviços de poda. Um dos serviços que ela faz é de poda de árvore, tanto na rede urbana quanto na rede rural. Só que esse contrato que eles pegaram foi para fazer a manutenção, a poda de árvore na rede rural. Então eu elaborei esse documento aqui, né, para apresentar para a Equatorial, né, que eu fiz o acompanhamento da empresa, né, e esse acompanhamento eu cheguei à conclusão que ele, né, ele foi um trabalho seguro, né, frente, né, não só a elétrica, né, engenharia elétrica, mas a segurança do trabalho. Então, eu vou pedir para a Edivânia colocar esses exemplos aqui para você, fazer uma pastinha e colocar esses exemplos de documento que vocês podem muito bem utilizar esse texto ou se inspirar nesse documento para fazer um serviço, né, mais para frente aí. Então, geralmente eu coloco assim, ó, a Equatorial e Empreiteira Talismã, ou seja, esse documento eu entreguei, né, para a Equatorial e para a empresa, né, que eu fiz o laudo, né, eu fiz a inspeção do serviço dele, eu fiz uma visita técnica, né. Então, aí geralmente eu coloco, né, o contratante, que foi a Equatorial, a empresa contratada, né, a empreiteira Talismã, porque ela é uma terceirizada da Equatorial, né, essa aqui que eu inventei, regional Anápolis, né, período, coloquei o período aqui, ó, 22 de maio, né, a setembro, né, 22 não, de 2020, maio de 2022 a setembro de 2022. Dependendo, você pode ser até mais específico. Então, eu fui contratado para ir no local de trabalho, fazer o laudo, chama LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais. Eu fui verificar os postos de trabalho do pessoal que trabalhava lá com o uso de motosserra, com a poda de árvore. Eu fui ver se as práticas para a poda de árvore que eles estavam fazendo eram práticas seguras, né? Então, beleza. Aí geralmente eu coloco igual fulano de tal, brasileiro, né, residente, domiciliado em Goiânia, tal e coisa, né? Aí vem com devido respeito. Eu aproveito, né, como eu tenho experiência como perito, né, lá da vara do trabalho, da 18ª vara, eu coloco alguns termos técnicos aqui, é porque é aquela coisa. Se você sempre usa esses termos, você acaba incorporando, né, no seu vocabulário técnico aí, né? Aí, geralmente você coloca telefone, e-mail, né, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, RT, né, responsável técnico da contratada supracitada, então eu estava atuando como responsável técnico da terceirizada, da empresa Talismã, né? Inscrito no CREA, número tal, vem com devido respeito apresentar seu parecer, né? A minha opinião técnica, né? Porque parecer, opinião, qualquer pessoa pode emitir sobre qualquer assunto.
Mas por que que eu tenho fé pública? Por que que o meu parecer ele vale mais do que o parecer do seu João da esquina ou do Zezinho do açougue? Porque o meu parecer ele é técnico. Eu tenho a qualificação em engenharia elétrica, né? Eu tenho a pós, né? Inclusive a segurança do trabalho, né? A engenharia de segurança do trabalho, eu respondo como se eu tivesse feito outro curso de engenharia, como se eu tivesse feito dois cursos de engenharia. Então, eu tenho fé pública, eu tenho a qualificação, né, o curso de engenharia elétrica, o curso de engenharia de segurança do trabalho, né? E eu também, além de qualificado nessas duas áreas, eu sou habilitado, ou seja, eu tenho um registro no CREA né, que atesta que eu sou, né, hábil, né, habilitado, que eu sou qualificado para emitir, né, pareceres, laudo, né, opiniões técnicas sobre determinado assunto relacionado à engenharia elétrica e à engenharia de segurança do trabalho. É essa a ideia que dá esse documento aqui. Por isso que eu dou dados, né? Porque aí tanto a Equatorial quanto a Talismã não, né? Foi ela que me contratou, né? Mas a Equatorial, ela pode verificar, olha meus dados aí, olha meu número lá do CREA, não, realmente, ele está inscrito, realmente, ele, né, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Daí você tá vendo que é só na verdade, o documento é só uma folha. Então, ó, resumo, a limpeza de faixa de servidão de uma linha de distribuição ou transmissão, incluindo a poda de árvores, consiste em limpar toda a vegetação abaixo do seu eixo e de suas adjacências. Geralmente, você faz, né, deixa eu ligar aqui a mesa digitalizadora, pessoal. Geralmente, tá ligado aqui. Geralmente é assim, ó. Toda rede, né, de distribuição e linha de transmissão, você constrói ela aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma rede aqui trifásica, né? Eu tenho um poste duplo T e esse poste aqui, ele é tipo N1, ele é chamado de normal 1. Que é o poste normal 1? Ele tem uma rede 13.8 com isoladores aqui, ó. Tem um isolador que é chamado do meio, o mais próximo do meio e o mais longe do meio. Então, ó, aqui nesse eixo aqui, ó, passa um cabo, né, da rede 13.8 kV, kilovolt ampere. Ou, desculpa, kilovolt só, que é tensão. Só que existe, né, vocês depois vão entender na hora que eu falar sobre NR10, quanto maior o nível de tensão, eu tenho um campo eletromagnético em volta aqui, ó, que se esse campo eletromagnético e o raio de abrangência dele é chamado de raio de risco, ou RR, se ele se encontrar com outro objeto, né, objeto metálico, uma linha, né, um cabo que cai aqui, uma linha de pipa, por exemplo, ele pode induzir tensão e, inclusive, eletrocutar alguém ou eletrocutar alguma estrutura. Então, criou-se um serviço que é chamado limpeza de faixa de servidão. Você cria, dependendo do nível de tensão da rede, né? Por fase, essa rede tem aproximadamente 7.965 volts. Cada fase dela tem, na média tensão tem isso. Aqui na baixa tensão, por fase, ela vai ter, aqui na nossa região, ó, 220 volts. Então, existe um serviço que você cria, aí você tem que olhar lá na norma, né, de distribuição, você cria um retângulo imaginário aqui, ó, no eixo da linha aqui, ó, da estrutura, e daí esse retângulo imaginário aqui, vamos supor que é 12 metros para cá e 12 metros para cá do eixo, né, do eixo central aqui do poste. Aí
essa região aqui é chamada de faixa de servidão. Aí o que que o pessoal que pega esse contrato faz? Vem aqui, ó, arranca árvore, arranca arbusto, grama, tudo. Grama até que dá para você deixar, mas qualquer objeto, né, maior aqui, você não pode deixar embaixo dessa estrutura aqui. Então, nesses 24 metros aqui, aí vamos supor que a estrutura, essa rede tem, sei lá, 60 quilômetros. Aí, por 60 quilômetros, a empresa tem que fazer lá na roça a gente chama de acero, né? Tem que fazer o acero, tem que fazer a limpeza da rede. Então, esse foi o meu trabalho, foi visitar os postos de trabalho, né? Postos de trabalho a céu aberto. Aí eu fui ver se eles ofereciam protetor solar, se ofereciam a balaclava, que é aquela touca ninja, né? Ainda mais é quente, né? Você ir no meio da chapada, imagina, você não sei quantos quilômetros aí num trator ou então com motosserra, né? Fazendo essa limpeza. Então eu fui no local, né? E verifiquei, né, se eles estavam fazendo o trabalho. Verifiquei o treinamento deles de NR10, estava em dia. O de NR35, que é a norma regulamentadora do trabalho, é que fala sobre trabalho em altura. O anexo 5 dessa mesma norma, né, a NR35, ele fala sobre a operação de motosserras e similares. Então, a NR35 tem um trabalho em altura, né? Não, desculpa, o anexo 5 ele é da NR12, que fala sobre máquinas e equipamentos. Então, o anexo 5 da NR12 fala sobre motosserras e similares, né? A motopoda, por exemplo, tem vários anexos lá. Se eu não me engano, atualmente tem 12 anexos. O 12º, por exemplo, é o cesto aéreo, né? Que é outra verificação que a gente tem que fazer. Então, fiz a visita, tirei foto, né? E emiti uma conclusão técnica e depois eu fiz uma RT atestando que o trabalho foi seguro, né? Aqui, ó. As atividades desenvolvidas pela empreiteira Talismã para a Equatorial, como limpeza de faixa de servidão e poda de árvores em questão, foi executada desde o início dos trabalhos em maio de 2022 a setembro do mesmo ano, observando os ditames, ou seja, as regras, as leis, né? Quanto ao uso correto e conservação dos EPIs, equipamentos de proteção individual, que ainda não está familiarizado, em conformidade lá com a NR6, norma regulamentadora do trabalho, que trata sobre equipamentos de proteção individual. Documentação comprobatória quanto aos treinamentos, ou seja, eu verifiquei que o treinamento do NR10 estava em dia, o treinamento do NR35 estava em dia, o treinamento do anexo 5 da NR12, que é a operação com motosserra, estava em dia, né? Foi confirmado através de acompanhamento dos serviços por este perito, IRT, né, responsável técnico da contratada, e não foi encontrada nenhuma não conformidade, sendo assim, aí geralmente quando a gente emite para o juiz ou para uma instituição de interesse, né, no caso que é equatorial, né, daí a gente coloca em negrito, né? E sublinhado a convicção técnica pela existência de trabalho seguro, respeitando as normas, né, as NRs supracitadas, ou seja, tudo que eu citei aqui está ok. Aí eu venho aqui, assino, né, e emito RT. Daí, ó, esse é só é a minuta, né? Vamos dizer assim, é a lauda, é a folha do laudo, né? Com parecer técnico. O restante aqui é anexo, são fotos que eu tirei lá no local, ó. Eu tirei a foto, ó, o operador aqui, ele estava utilizando a japona com proteção, né, contra as correntes, né? Ela é de malha de aço. Estava utilizando calçado de segurança, né? Estava utilizando o abafador, protetor auricular. Dei o treinamento para eles como que eles deveriam usar, né? O capacete
com protetor facial, em trabalhos em que não era possível utilizar o guindalto com o cesto acoplado, né? Existe a possibilidade de você usar o cesto acoplado, né? Nesse caso aqui, não tinha como usar o caminhão com guindalto com cesto acoplado. Daí eles colocavam escada, faziam um fatiamento, o corte da árvore que precisava ali no local, né? Em conformidade com segurança, ancorado, né? Depois de fazer o corte aqui, né? Eles faziam a derrubada da árvore. Por quê, ó? Eu tenho que criar, deixa eu pegar aqui a caneta com a cor diferente, ó. Eu tenho que criar esse retângulo aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor, que essa cor não tá. Eu tenho que criar, pessoal, esse retângulo aqui, ó. Então, esse retângulo aqui, ó, ali, aqui, ó, ela sem limpar e ela depois de limpa aqui, ó. Então, eu tenho que fazer isso. Aí eu fiz a RT. Obviamente, eu não vou mostrar a RT aqui para vocês, pessoal, porque ela não teve como eu descaracterizar ela. Eu precisaria de mais tempo, né? Eu até pedi para um professor aqui, que ele é técnico, né? Ele é engenheiro e técnico, e para ele emitir, pegar uma RT que ele já fez algum serviço, para eu ver como é que é o padrão e eu poder recriar esse documento para mostrar para vocês, né, como que é, qual que é a aparência, o aspecto desse documento. Porque quando você faz a sua inscrição, né, lá no seu conselho de classe, você vai receber, né, é igual você fazer um e-mail, uma senha, né, uma senha e um login, e todo e qualquer serviço que você for fazer, você vai ter que acessar o seu conselho aqui, né? No caso aqui, no meu aqui é o CREA, né? Você acessa, tem um login aqui para você entrar com sua senha e, né, e o seu login. E daí você vai fazer a anotação dessa responsabilidade, escrever, né? Ali, aí tem uma quantidade de caracteres que você pode usar. Você vai elaborar não só esse documento que eu mostrei para vocês, né? Mas também, né, atestar ele com uma RRT, no caso de vocês, né, um registro de responsabilidade técnica por esse serviço aqui. Aí geralmente no serviço aí você fala, olha, o valor, né, por esse empleita, né, por esse serviço, ele foi, sei lá, tô chutando aqui, uns R$ 3.000, né? Aí vamos supor que você é carga e função. Aí quando você é carga e função, geralmente você recebe um salário. Daí você fala, olha, né, esse serviço, como ele é carga e função, né, ele, né, eu, né, recebo um salário, né, mensal aí, né, tal, para o desempenho dessas tarefas, né, que aparecerem, né, que ocorrerem, né, no exercício né, da minha função técnica de eletrotécnico. Tem esse outro exemplo aqui, tá quase acabando, ó. Eu vou só dar um resumo aqui, ó. Depois eu vou pedir para a Edivânia colocar aqui. Essa contratante aqui, ó, no caso a primeira contratante, ela foi uma pessoa jurídica. No caso, essa segunda contratante aqui foi uma pessoa física, ou seja, ela, uma moradora aqui de um condomínio, e nesse condomínio, sabe aqueles condomínio que é de, sei lá, 4 andares mais ou menos, né? Esses condomínios tem condomínio que nem elevador tem. Daí a potência, né? Geralmente a potência, e como esses prédios eles são antigos, né? Eles não têm potência suficiente para você ligar, por exemplo, um ar-condicionado, né? Hoje em dia, né? No planejamento dos projetos, a gente já pensa em ar-condicionado. Antigamente isso era só para prédio, né? De luxo, em que você tem uma laje técnica, né? Para você colocar, por exemplo, uma central de ar-condicionado, né? Só coisa de alto padrão. Mas hoje em dia você já tem que pensar em planejar circuito quando você estiver fazendo a obra lá na construtora, né? Em circuito.
na parte de refrigeração, que é ar-condicionado. Você já tem que pensar em reservar circuito para o modem, circuito para o roteador, né? Já que hoje em dia é muito comum você ter internet em casa. Antigamente isso nem existia, né? Na minha época aí, né? Como diz um colega meu aqui, não que eu seja velho, né? Então, antigamente, né, tinha o telefone e a central de comutação de telefone, você não precisava ligar ele na tomada, né? Já tem a alimentação lá da CCC, né? Lá da central de comutação. Então, essa cliente aqui, né? Depois eu vou pedir para. Aí vocês dêem uma lida aqui, né? Esse é o parecer técnico, né? Em resumo, aqui, antes que acabe o tempo aqui. Em resumo, esse parecer técnico aqui, pessoal, é eu provando para a administração do prédio que a instalação elétrica dessa cliente aqui da contratante, né? Da Ciclana da Silva, né? Que a instalação elétrica dela tem carga, não é acoplada, não, é carga, como é que eu posso dizer? O termo é que ele fugiu aqui. Ele tem carga elétrica, ou seja, potência elétrica suficiente para ela poder instalar um ar-condicionado. Inclusive, eu até coloquei, né? Ó, foi um do fabricante Mídia, né? De 18.000 BTUs, né? Na própria placa aqui do fabricante, ele atesta, né? Que os 18.000 BTUs hora dele equivalem a 2.266 watts, né? Ou seja, da placa do fabricante. Tem, tem como eu, sem ter o ar-condicionado, só ter o, por exemplo, falando que é 18.000 BTUs, eu pegar a potência em watts? Tem. Você pode fazer a conversão ou você pode usar as tabelas que tem da concessionária local. No caso, a Equatorial Distribuição, né? Ela tem uma norma em que eu tenho um rol ali, né? Uma gama ali por exemplo, de conversões, né? O de 7.000 BTU ele equivale a tantos watts, o de 9.000 equivale a tantos, o de 18.000 e assim por diante. Então ele tem uma tabela de conversão. Daí eu olhei a potência do equipamento, olhei as instalações elétricas aqui da cliente, ó, olhei aqui as instalações, né? Eu vi que essa cliente era monofásica, né? Categoria 3, né? Monofásica por quê? Porque ela é alimentada só por uma fase. Por que que eu chamei de categoria 3? Porque aqui, ó, na tabela da Equatorial aqui, ó, para tensão, ó, aqui é monofásico e geralmente o menor, geralmente a tensão de baixa tensão monofásica e o número maior é a tensão bifásica, ou seja, tensão de linha da instalação. Então, uma tensão monofásica de 220 e uma tensão de linha de 380. Então, ela tem uma tensão de 220 e esse tipo de cliente aqui, eu verifiquei que ela tinha um disjuntor de 63 amperes. E a própria Equatorial, esse categoria 3, porque o categoria 3 ele suporta de 8.000 watts a 12.000. Ele tem esse range aqui e tem esse disjuntor protegendo, ó, tem se for multiplexado ao cabo, ó, aquele aéreo, né? É um de 10 milímetros, por exemplo. Então, eu fiz toda essa verificação lá no condomínio e cheguei à conclusão, né? Que fiz as contas aqui, ó, corrente máxima da potência, quer ver, ó, potência do ar-condicionado é igual a 2.266. A potência máxima que o disjuntor suporta, né, do circuito lá, ele suporta 4.400 watts. Era um disjuntor de 20 amperes. E a potência máxima do disjuntor geral do apartamento, não, era um de 60 que estava lá. O de 60 amperes suporta 13.200. Daí eu fiz um texto aqui, depois vocês dão uma lida aí, né? Eu vou fornecer esses dois documentos para vocês utilizarem ele, né, como
como base aí para elaborar parecer, elaborar laudo, né? Aí eu gerei a conclusão técnica falando, inclusive emitindo uma RT, né, emitindo uma anotação de responsabilidade técnica, dizendo que essa cliente pode utilizar esse ar-condicionado com essa potência aí de 18.000 BTU, né, que equivale aos 2.000 e 2.266 watts. Então, esses são os dois exemplos aqui que eu vou pedir para a Edivânia colocar lá para você, fazer aquela pastinha, né? E pôr como exemplo. Deixa eu salvar aqui. Então é isso, pessoal. Ó, não se esqueça, ó, por exemplo, aqui, ó, tá o final tá para dia 24, né? Então, dia 24 vai vai ser na próxima terça-feira. Então, pessoal, procurem postar suas tarefas o mais tardar possível, até dia 23, assim, estourando dia 24. Porque aí, ó, já no dia 26, nós já vamos começar a UC de eletricidade básica. Ó. Nós vamos começar essa UC aqui, tá bom? Então procurem quanto antes já. Quem ainda não fez o questionário, quem ainda não respondeu no Fórum 2 ou no Fórum 1, ou enviou o relatório de ocorrência. Quem ainda não fez isso, envie o quanto antes, no mais tardar no dia 24, porque aí já no dia 26, né, que é a próxima quinta, a gente já tem a primeira aula de eletricidade básica, tá? Já não deixam suas tarefas acumularem, pessoal, porque se acumular, ó, essa matéria aqui são quatro Cs, ó. Tem essa aqui de comunicação. A próxima semana vai ser de eletricidade, né? Depois vai ser leitura e interpretação de desenho. E por último, ó, no dia 31/1 de 2025, vai ser o último dia de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho, que é essa última matéria desse módulo básico, tá bom? Então não se esqueçam, façam o quanto antes, já finalizam, já façam tudo que tem que fazer na UC de comunicação oral e escrita, para vocês entrarem na UC de eletricidade não devendo nada, nenhuma atividade, né? Já tenham atingido acima dos 60 pontos, né? Para vocês poderem estarem tranquilos para enfrentar a eletricidade básica e continuar, com sucesso aí no seu curso, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula, que já vai ser a web aula de eletricidade básica, tá? Passo aí, ó, como é que sangue no olho aí. Falou! Pra ver daqui.